Muito boa tarde e muito bem-vindos a mais um programa Encontros de Leitura, uma iniciativa do programa Ao Sabor do Vento, com a Rádio Onda Livre e Onda Livre TV de Macedo de Cavaleiros. Uma iniciativa que nasceu de uma conversa que eu tive com o Sr. Presidente da Rádio, o Sr. Joaquim de Santos, e que resultou neste programa Encontros de Leitura. Um Encontros de Leitura que tem a colaboração do município de Macedo de Cavaleiros, através da Direção de Educação e, posteriormente, com a Divisão de Educação da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros. Pois estamos aqui, de novo, na Biblioteca Municipal para mais um Encontros de Leitura. Escritores. As pessoas perguntam-se o que é um escritor. Escritor é um termo genérico que se refere a uma pessoa que produz obras literárias como romances, contos, poemas, ensaios, enfim, crónicas. Um escritor pode expressar a sua criatividade, a imaginação, o conhecimento, a sua opinião e emoção através das palavras, meus amigos. Um escritor pode também ser um crítico, um tradutor, um jornalista, um professor ou um pesquisador. Quem conhece os livros da minha convidada de hoje sabe que os seus temas abordam tabus ou preconceitos, temas incomuns e diferentes, talvez do normal. Um mundo tão evoluído, tão liberto, em que ela acredita que há coisas que o ser humano ainda precisa de aceitar ou mudar, e que seja pela leitura. Estou a falar-vos da minha convidada de hoje, Catarina Broco, natural de Bragança. Catarina tirou o curso de tradução na Universidade de Lisboa. Na sua adolescência apaixonou-se por Eça de Queiroz, esse fantástico escritor, sobretudo quando ele leu talvez um dos livros mais marcantes de Eça, Os Maias. Catarina tem vários livros publicados, como por exemplo Protegida 2, tem também Rosa Azul, Oportunidades Perdidas, Zero Ficcional, Salvador e os Amigos. Isto entre outras obras da sua autoria. Catarina Broco, a minha convidada de hoje. Catarina, muito bem-vinda a mais uma emissão do programa Encontros de Leitura. Olá, muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada por o convite. Não, é um prazer nosso. Catarina, Eça de Queiroz. Porquê Eça de Queiroz? Não é verdade. Ninguém gosta quase do Eça, é verdade. Não, eu gosto imenso do Eça, mas Gosta, de facto é um escritor tão profundo, tão intenso. Fico feliz de não estar sozinha no meu clube. É? Quando é que começou a escrever, Catarina? Então, o gosto pela leitura, de facto, acho que só começou mesmo quando li Os Maias de Eça de Queiroz. Era uma leitura obrigatória no ensino secundário e lembro-me de partilhar com os colegas que estava toda a gente assustada, porque era um livro horrível e era muito maçudo, era muito grande. E eu disse, pronto, então vou antecipar-me, porque depois quando começar a escola vai ser muitas mais coisas para estudar, então vou ler já o livro agora de verão e assim o assunto já fica despachado. Não sabia era que naquele verão iria-me apaixonar pelo Eça, pela escrita do Eça e pela literatura. Adorei. E posso dizer que, pronto, foi aí que me apaixonei realmente pela escrita. Sim. Quando escreve, tem algum enquadramento, tem alguma música, sei lá, algum aroma para escrever? Tem um ambiente próprio? Não, acho que nisso sou muito irregular. É? Sim, Eu só lhe pergunto isto porque há uma história que muitas pessoas conhecem, sobretudo quem é apaixonado por automóveis, que há um construtor em Itália, de origem argentina, que ele, para escrever e para desenhar os seus carros, que são autênticas obras de arte, precisa de ter no seu ambiente uma determinada música e um determinado aroma. Engraçado. O que é curioso, não é? Sim. E eu pensei que, enfim, como é uma escritora, que também tivesse esses pequenos nadas que são grandes coisas, afinal, não é? Não, é verdade. Sim. Escrevo muito um pouco quando estou influenciada por alguma coisa. Se calhar há momentos em que sim, se calhar também necessito de uma música de fundo ambiente, porque as palavras ou a letra daquela música me faz sentido e me ajuda aquilo que estou a escrever, mas se calhar há outros momentos em que prefiro estar num sítio silencioso. Calmo, silencioso. Sim, o que é inspira a escrever? Histórias do dia-a-dia, da vida, episódios da vida, coisas relacionadas com a sua vida profissional? Não, aquilo que escrevo basicamente tem sempre uma mensagem, então aquilo que escrevo é algo que gostaria que mudasse no mundo.
Muito bem. Que história é que gostaria de escrever, Catarina? Não percebi, desculpa. Que história, que tema gostaria de escrever? Considero que é fundamental, porque a Catarina diz que há muita coisa que é preciso mudar e que seja pela leitura. Todos os meus livros, exceto aquele que lancei este ano, têm como base o tema do amor. Portanto, acho que escrevo sempre com base nesse sentimento. Escrevo para o amor, porque lá está, é aquele sentimento que nos une. Sim. E que influencia tudo aquilo que nós fazemos. Claro. E qual é a parte mais difícil do processo de escrita para si? Criar no início as personagens, ou seja, quando nós criamos uma personagem temos que ser fiel a ela de início ao fim do livro. Sim. Ou seja, a parte de criar o processo de criar uma personagem em que ela se mantenha consistente, ou seja, que nunca mude ao longo do livro. E qual é o seu personagem favorito quando escreve? Gosto da parte quando escrevo pela perspectiva de um homem. Estranhamente, sim. É? Sim. E porquê? Porque quando escrevo sob a perspectiva de um homem, escrevo da forma como eu gostaria que talvez os homens nos vissem a nós mulheres. Por isso torna-se desafiante e gosto de escrever sob a perspectiva de um homem. Mas isso é um desafio. É sim. É que ninguém é igual, não é? É verdade. Somos todos iguais, todos diferentes. É verdade, sim. Não é? Sim, exatamente, sim. Catarina, a Catarina tem imensos livros. Qual foi o livro que lhe deu mais gozo escrever? Qual foi aquele livro que mexeu mais consigo? Isso é um bocadinho difícil. Isso é como estar aqui a escolher entre filhos. Dizer que dentro dos nossos filhos temos um preferido. Gostei de escrever todos, mas sim. Talvez o Rosa Azul, ou então aquele que tem um título com uma asneira que é melhor não dizer. Sim. E o Rosa Azul porquê? O Rosa Azul porquê? Porque o Rosa Azul tem um tema aqui muito importante, que é o nosso primeiro amor, que é algo que nos marca sempre na nossa vida, versus o amor da nossa vida. Sim. E eu, como sou, pronto, alguém ligado muito ao romance, é talvez o meu preferido, sim. Sim, muito bem. Algum tema que queira abordar, que seja o tema para a sua própria próxima obra? Tem algum tema escolhido? Já. Mas eu sou muito reservada, fiquem segredo. Fiquem Mas já estou a escrever uma nova obra, sim. Sim. Pensei que ia desvendar aqui no Sabor do Vento, no programa Encontros de Leitura. Quando estiver mais sólido, que iríamos ter uma novidade, não é? Que íamos ser, enfim, presenteados com uma novidade, enfim. Está a ser presenteado no sentido de que estou a escrever uma nova obra. Esse bem. É o meu presente de hoje. Olha, tem hábitos de escrita, Catarina? Sim, gosto de escrever um bocadinho todos os dias, nem que seja só frases soltas. Sim. Isso sim. E faz-me lembrar o livro de que uma escritora e pintora portuguesa tem, que se chama... agora não falta-me o nome. Ela chama-se Carmen Trigo e qualquer coisa para a alma. É um livro muito interessante, que ela escreveu o livro também ao longo de não sei quanto tempo, todos os dias escrevia um bocadinho e tal, e acabou por publicar esse livro e que foi de facto um livro muito marcante. Se tiver curiosidade em ler, eu posso emprestar-lhe, porque de facto é muito giro. Há um livro seu que a Catarina teve a gentileza de me oferecer, que se chama O Salvador e os Amigos. Eu aconselho aqueles que nos estão a seguir, a ver e a ouvir, que leiam este livro. Sobretudo aquelas pessoas que têm filhos ainda pequenos, na idade de ir à escola. Porque isto é um livro que nos fala de um tema muito difícil, mas que é também muito atual, que é o bullying infantil. Fala-nos um bocadinho deste livro, Catarina. Bom, este livro surgiu como um desafio. Inicialmente ele seria para um concurso de literatura que há a nível nacional. Não fui selecionada, entretanto, guardei-o na gaveta e deixei-o ficar lá escondido durante uns tempos. Entretanto, este ano, talvez porque cada vez vemos mais isso, não é? O bullying nas escolas e principalmente cada vez mais cedo, o que é algo que choca, não é? Que é surpreendente.
achei que seria a altura então de tirá-lo da gaveta e partilhá-lo então com o mundo cá fora. Não, acho que fez muito bem, porque de facto o bullying é uma ameaça, começando muito cedo e não havendo quem trave, vai-se agravando na adolescência e depois na idade adulta. E de facto as crianças não podem crescer no meio de tanta violência. E eu achei interessante a história do Salvador, do Okapi, a sua luta contra aqueles que o oprimiam, as conversas que ele teve com os pais, as lições dos pais para fazer face à brutalidade dos seus companheiros de escola e a maneira como ele ultrapassou todo esse processo de violência. De facto, é um livro interessantíssimo que eu mais uma vez digo aos pais, leiam, ok? Bom, eu tenho uma pergunta difícil para si. Não me assuste. Está bem? Pode ser? Pode, não me assuste. Se fugir, já sabe do que foi. É uma pergunta dividida em duas partes. Primeira parte, elogie a sua própria escrita. Isso é muito difícil. Vamos lá. Isso é um desafio, isso é um desafio. É. Isso é um desafio. Elogiar a minha escrita. Acho que é uma escrita simples, que chega a todos. Acho que não é muito descritiva, não é maçuda e acho que consigo chegar um bocadinho ao coração de todos quando escrevo. Sim. Dentro dessa perspectiva, como é que incentiva quem lá está em casa a ver-nos e ouvir-nos a ler? A partilhar o conhecimento que um escritor, ou mais do que um escritor, porque um livro pode ser feito por várias pessoas, como é que incentiva as pessoas a terem o prazer da leitura? A pegar num livro, folhear o livro, lê-lo de princípio a fim. Não é ler a capa e o fim e dizer está o livro lido. Como é que incentiva as pessoas? Qual é a mensagem que gostaria de enviar lá para casa? Acho que devemos descobrir aquilo que gostamos, aquilo que nos complementa, aquilo que nos faz feliz. E sem dúvida podemos encontrar isso num livro se soubermos escolher o livro certo. Sim. Neste sentido, escolher o género, o tema de livro que nós queremos, aí começar por aí. Escolher talvez um escritor português. Nós temos sempre aquela tendência de ir sempre ao internacional, mas há muitos bons autores nacionais e devemos dar valor a isso. Sem dúvida nenhuma. E sem dúvida que irão encontrar depois nesse escritor uma outra pessoa, não é? Claro. Não podemos olhar para o livro só como um objeto, temos que olhar para o livro e pensar na pessoa que está por trás dele que o escreveu. Exatamente. E as pessoas que fazem parte desse livro que o escritor trouxe à luz do dia, não é? Sim. O Catarina trouxe os seus livros. Pode-nos mostrar os livros para as pessoas ficarem lá em casa a saber? Posso. Eu aqui, faltam-me aqui dois, que foi os dois primeiros que escrevi, que foi na minha adolescência. Este aqui foi o grande livro, digamos assim, O Fruto Proibido, que fala sobre o incesto. O incesto. Este aqui foi, pronto, com base no meu essa, que eu escrevi e senti mesmo que teria que trazer. Fala sobre uma história de 3 irmãos, 2 irmãos gêmeos e uma irmã, em que, pronto, temos aqui um dos gêmeos que é apaixonado pela irmã e ela por ele. Então todo o livro desenrola-se sobre isso, diferentes perspectivas do amor. Sim, muito bem. Depois temos o Zero, não é? Temos o Zero. O Zero é um livro um bocadinho mais negro, digamos assim, até dá para ver isso pela capa dele, é muito escura. Mas exatamente também por isso, porque a história também é um bocadinho mais negra. Este aqui é um livro que fala sobre preconceitos. Um rapaz que tem olhos de cores diferentes e sempre foi julgado por causa disso, e sobre uma rapariga que, devido a um acidente que teve, deixou-lhe uma marca física que faz com que ela se sinta diferente ou mais impotente que as outras pessoas. Bem. Ou seja, como vê, todos têm assim uma mensagem diferente. Sim. Oportunidades perdidas. Oportunidades perdidas. Este aqui é o livro mais fininho que eu já escrevi, como podem ver. Sim. Mas tem uma mensagem também muito especial. Este aqui fala sobre amor homossexual. São 2 mulheres que estão apaixonadas uma pela outra. E pronto, são histórias assim um bocadinho talvez fortes. Se calhar nem todas as pessoas não gostam, não é? Mas eu penso que cada livro, especialmente este, pode ver o amor de uma perspectiva diferente. Aquilo que eu quero sempre quando escrevo
é que as pessoas sintam que as minhas personagens podem existir até na vida real. Na vida não é? real, exatamente. Podem existir na vida real, de alguma forma. Mas temos então o meu preferido, como Que é o tínhamos Rosa falado Azul. logo início, que é o Rosa Azul, sim. Fala então sobre o primeiro amor, ou seja, aquele amor que nos marca na adolescência, não é? Os sentimentos que surgem logo de início, e depois sobre o amor da nossa vida, não é? Ou seja, a pessoa depois com quem partilhamos realmente a nossa Claro. vida, que Claro. pode ou não ser o primeiro amor da adolescência. Exatamente. Depois temos o livro com um título muito, enfim. Se calhar melhor não dizermos, não é? Basta Sim, só basta ver, apresentar basta só e ver. dizer o conteúdo. Pronto, então, o F, pode ser assim, Sim. o F. O F também aqui sobre um tema muito especial, é sobre um rapaz que tem uma doença sexualmente transmissível e sobre uma rapariga que é cega. Este aqui posso dizer que levou-me a escrever sobre uma mulher cega, porque eu na faculdade tinha uma colega cega, Cega. tem visual, sim. Ela andava sempre com um cãozinho, o seu cão-guia. E através dela consegui ver as coisas de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Sim, Muito sim. bem. Por último, temos então aqui Ficcional. o ficcional. O ficcional é aquele que tem talvez um final mais surpreendente de todos. Muitas pessoas já me perguntaram como é que fui pensar neste final, porque não é talvez aquilo que se está à espera desde o início, é daqueles que ficam um bocadinho fora da caixa. É sobre uma mulher casada, mas que não está feliz no seu casamento e então começa a ter sentimentos por um outro homem. São coisas da vida, não é? Sim, exatamente. Não só ficção, Todos- mas também a realidade, não é? Exatamente, Sim. sim. Todos os livros são ficção, mas foi como disse. Todas as personagens destes livros, se calhar, podemos encontrá-las Na vida real. na vida real. Muito bem. E aquilo que eu pretendo através delas é que as pessoas pensem um bocadinho como é que o outro se pode sentir. Muito bem. Catarina, eu quero lhe agradecer a sua disponibilidade, sei que tem muito trabalho na sua vida profissional, foi muito bom estar aqui consigo, enfim, as pessoas lá em casa ficaram a conhecê-la melhor, já há muita gente que a conhece, através da própria Rádio Onda Livre, mas aqui foi importante a sua presença aqui em Encontros de Leitura na Biblioteca Municipal de Macedo de Cavaleiros. Aquilo que eu quero dizer é que tenha muita paz, muita saúde e muita inspiração e que nos traga novas histórias, novos livros com conteúdos tão válidos como esses de que falámos até agora. Muito obrigado por ter vindo e ficamos à espera do seu novo livro. Obrigada. Mais uma Muito vez, obrigado. obrigada pelo convite e obrigada também à Rádio Onda Livre. Não me esqueço que foram os primeiros a fazer a minha entrevista nesta jornada. Muito bem, muito obrigado a si Obrigada. também por ter estado aqui connosco. Obrigada. E agora vamos seguir com as notícias da Biblioteca Municipal de Macedo de Cavaleiros. Bom, vamos então saber como foi a atividade da biblioteca com a Sónia. Sónia, mais uma vez, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Muito gosto em vê-la. Também Então, convite. e como é que foi a atividade da biblioteca? Sei que teve aqui grandes atividades, nomeadamente a escrita e a leitura criativa. Fala-nos já um bocadinho disso, se faz favor. Inicialmente, em relação à escrita e leitura criativa, isto foi um projeto que foi desenvolvido pela Biblioteca Municipal, juntamente com os alunos da Universidade Sénior aqui de Macedo de Cavaleiros, onde em 10 sessões de escrita e leitura criativa, eles puderam fazer algumas propostas e também desenvolver alguns trabalhos desafiantes na parte da escrita e também na parte da oralidade, e também partilhar experiências de vida e o convívio e a reflexão em grupo. Este tipo de iniciativas poderá vir novamente a realizar-se, mas ainda não temos data para isso, não é? Sim. E depois também me disse, mandou-me umas notas sobre as vossas atividades. Foram 2 dedos de conversa e uma mão cheia de contos. Sim, foi com os contos de boca a orelha com a Cristina Taglin, que realizou aqui 3 sessões de contos de narração oral para as crianças da educação pré-escolar da rede privada. Foi um momento bastante interessante e bastante apelativo também para as crianças.
que escutaram estes contos com muita atenção e Sim. também, claro, riram e Sim, também claro, aplaudiram sim, os contos sim. que a escritora, Sim. que a contadora, aliás, contou. Sim. E como é que vamos com o podcast? Com o podcast, para já ainda não tive ainda nenhum feedback, porque acho que houve ali um erro de algoritmos. A inteligência artificial a falhar, não é? E, entretanto, estamos a aguardar mais algumas informações sobre o podcast. Sim. Como a Sónia me disse, a biblioteca continua a afirmar-se como um lugar de encontro, não é? Sim. Felizmente. Felizmente. Muito bem. Atividades em perspectiva. As atividades em perspectiva, nós vamos ainda realizar, como já tinha referido nas outras edições, a Ciências para os mais pequenos, mas ainda não temos data prevista. Depois, durante o mês de julho junho, julho e agosto, é quando realizamos algumas direcionadas para os públicos de séniores também, mas neste caso para lares e centros de dia daqui do concelho. Muito bem. Luísa, então ficamos a aguardar que na próxima emissão nos dê notícias e novidades. Muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Obrigada eu. Disponibilizar o seu tempo, que sei que é precioso, e marcamos encontros para daqui a um mês, seguramente, não é? Claro, muito obrigado. Até à próxima. Bom, e agora vamos ficar a saber quais foram as novidades que a biblioteca recebeu e que a Luísa nos vai dar a conhecer. Bom, Luísa, boa tarde. Bem-vinda a mais um Encontros de Leitura. Este mês não temos muitas novidades, mas são boas, não é? Muitas, temos algumas. Também foi um mês de festas, não é? Meteram-se as férias da Páscoa. Claro. Mas há sempre algumas. Então o que é que temos aí de novidade? Então, vou começar Vamos pelos lá. mais pequeninos e com a história A Menina Liberdade, que foi escrita por a Filomena Xavier Martins, com ilustrações também dela, com a colaboração de Rosário Brás. Também tem umas ilustrações engraçadas, é uma história para o público infantil, nomeadamente dos 3 aos 5 anos, foi para esse público que ela escreveu. Explica aqui um bocadinho o que é a liberdade e o que custou, nomeadamente, a liberdade a Portugal, não é? É uma forma engraçada de começar muito cedo com a história de Portugal, digamos assim. Bom, é uma opinião. Foi assim apresentado. Seguimos depois também para os adolescentes e jovens. Trazemos aqui um mangá, ou seja, é um livro que se lê ao contrário, não é? Sim. É uma invenção que está a dar grande resultado com dos japoneses, não é? E pronto, com a menina que veio do outro lado. Temos também aqui outro mangá, também, um escritor japonês também, da coleção Kagastara. Este é o número 5, temos os outros. E esta foi a literatura para os mais pequenos. Começamos então na classe 3, num trabalho de Sónia Simões, com Em Nome do Pai. Trata dos abusos sexuais na Igreja em Portugal. Depois, na classe 5 também, isto é Martin, é sobre Martin, não é? Escrito por Seth Godin. E passamos à literatura de adultos. São histórias, é um livro que passa também emoções, do luto ao amor, onde está presente o amor, não é? Exatamente. E as emoções. Passamos depois a um lugar de memórias, com as memórias, são crónicas e memórias de João Pedro Messer sobre o Porto. Sobre a vida dele no Porto. É engraçado. Uma literatura em forma de romance, Um Amor Improvável, um romance também, embora policial, de Daniel Silva. O Desertor. É engraçado.
Outro romance policial, Uma Missão de Risco, o caso de Hipocrés. Voltamos ao romance policial de Jeva Holt, também O Infiltrado. E terminamos com A Última Travessia de Long Tales, também um romance policial. E foi as nossas novidades da biblioteca. Qual era a sua escolha, Luísa? A minha escolha... Olha, eu se calhar disse que era uma opinião, mas eu também escolhia a Menina à Liberdade. Também porque somos a Biblioteca de Macedo Cavaleiros, é uma pessoa de Macedo, não é? Em colaboração com... no desenho também são de Macedo, não é? E acho que é sempre bom contar histórias para os mais pequenos, não é? É um início à literacia, digamos. Que incentiva. Eu acho que é sempre bom, independentemente do começo, do iniciar uma história, a história de Portugal, nos mais jovens, suscita a curiosidade. Isso acho que é bom. Eu continuo a dizer, é uma opinião. Sabe, eu escolheria as histórias do Porto, cidade do Porto. Sim, também. Sim, sem dúvida nenhuma. Também. Embora seja aqui uma maneira Particular particular, como eu de digo, ver, exatamente. como ver os lugares, Claro, passeia, claro. e isso É uma viagem ao passado. Dele, não é? exatamente. É, de João Pedro Messa. Vai ficar na minha memória para ler. Mas é interessante. Sim. Luísa, muito obrigado. Tem, de facto, aí livros interessantes. Os nossos amigos venham à biblioteca, escolham um destes livros para ler. Seguramente que serão sempre, como é sempre, apanágio desta casa, receber-los de braços abertos. Muito obrigado por este bocadinho, Luísa, e cá estaremos daqui a um mês para falarmos, não é? Bom, e vamos terminar este encontro de leitura aqui na Biblioteca Municipal de Macedo Cavaleiros e deixo-vos com uma citação de Richard McKenna. Ele escreveu: qualquer livro que ajude a criança a formar o hábito da leitura, a fazer da leitura uma das suas necessidades, é bom para ela. Richard McKenna. Muito obrigado.